E eu quero iniciar aqui com vocês com uma pergunta, como sempre, né? Eu gosto sempre de começar com uma pergunta provocando você, a você pensar em algo. E eu quero perguntar para você o seguinte: essa pergunta aí, Deus sempre transforma o impossível em possível? Já parou para pensar nisso? Deus sempre transforma o impossível em possível? Deus sempre transforma o impossível. Sabe, irmãos, pensando nessa pergunta, olhando para essa pergunta e pensando nela e lendo o texto que nós vamos meditar daqui a pouco, muitas vezes nós tentamos resolver questões impossíveis da vida, tentando na perspectiva e tentando transformar as questões impossíveis em possíveis. Se você, por exemplo, estiver diante do Mar Vermelho, Deus vai abrir esse mar para você? O que você faria diante do Mar Vermelho? O que você faria? Se você estiver diante de uma tempestade, por exemplo, a tempestade que deu essa semana, eu lembro que eu estava no telefone, estava com o Paulo, cadê o Paulinho? Ali da bateria, estava falando com ele no telefone, ele falou: irmão, eu estou aqui da Ticoatira e está caindo árvore, só que na minha casa não estava. Aí de repente eu fui para a parte de fora da minha casa, eu olhei, irmão, estava vindo um negócio preto na minha direção, assim, escuro. Eu falei: Jesus está voltando. Eu falei: Maranata, né? Só que de repente o Rafael, meu filho, sai e fala: pai, sai daí. Começou a voar telha para tudo quanto era lado. Eu pensei, falar: Jesus, para a tempestade. Eu estava, né, orando, mas eu falei: não vou falar isso não, porque, né, eu ia tomar telhada na cabeça. Sabe que Deus vai acalmar a tempestade para você? Eu não estou aqui implantando em você um espírito de incredulidade, não. Mas a minha pergunta para você é: o que fazer quando o impossível for impossível mesmo? O que fazer quando a situação não mudar? Porque existem situações nas nossas vidas que elas não mudam. Existem situações que nós nos deparamos que elas não mudam. É ou não é? Ou é só comigo? Ou é só comigo com a Fabiana? Existem situações na sua vida assim também? Lá é assim, Marcelo? E é assim. Mas a Bíblia, Leandro, a Bíblia declara que tudo é possível que crer. Sim, ela declara isso. Mas nós também encontramos muitas ocasiões onde o impossível foi impossível mesmo. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra situações em que nada mudou. A Bíblia nos mostra situações em que o morto não ressuscitou. A Bíblia nos mostra situações em que o mal não se reverteu. A Bíblia nos mostra situações em que o mal, a doença não cedeu. A Bíblia nos mostra situações em que Deus disse não a algumas situações. Moisés, sabe Moisés? O grande Moisés, o grande líder. Sabe o que Moisés ouviu de Deus? Não. Deuteronômio capítulo 3, verso 23 a 27. Sabe o que Moisés ouviu de Deus? Não. Você não vai entrar na terra prometida. E muitas vezes, eu e você acreditamos, sabe o que nós acreditamos? Acreditamos que fé é transformar o não de Deus em sim. E com isso nós acreditamos que transformar o não de Deus em sim é transformar o impossível em possível. A gente acredita nisso. E aí a gente acaba se frustrando. E infelizmente, este é um entendimento errado de fé, porque a fé verdadeira, é vencer mesmo que as circunstâncias não mudem, é viver o impossível, sabe como? Com a graça de Deus. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, algo difícil de lidar. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algo difícil de lidar. Nós vamos ver algo quando a oração não é respondida da maneira com que nós gostaríamos.
Quem aqui está orando por algo? Levante a mão. Pode levantar bem alto, quero ver sua mão levantada. Está orando por algo? Todos nós que estamos orando por algo, esperamos uma resposta de Deus, certo ou errado? Mas a minha pergunta para você é, quando Deus diz não, como é que você fica? Muitas vezes somos tomados de desânimo, somos desencorajados, nos decepcionamos com Deus. Alguns chegam até a abandonar a fé. As coisas não saem como nós planejávamos, então a gente se frustra com algumas coisas. E esse texto que nós vamos ler, perdão, é uma lição de como nós devemos reagir com o não de Deus. E nós vamos ver isso em 3 partes. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Senhor, nós te damos graça pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, meu Pai. Que nessa manhã a Tua palavra fale aos nossos corações. Que nessa manhã a Tua palavra nos conduza pelo caminho que o Senhor quer e tem para nós. Que o Teu Espírito fale. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações poderosamente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10, diz o seguinte: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Meu poder opera onde? Oh, delícia! Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer
fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco é que sou. Irmãos, eu quero ver isso, dessa mensagem, em 3 partes, nesse texto de 2 Coríntios, do capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. E a primeira parte desse texto é que Paulo, quando ora, o pedido dele era um pedido justo. O pedido de Paulo não era um pedido, a oração de Paulo não era uma oração injusta. Não havia nada de errado na oração de Paulo. Não havia nada de errado. Sabe por quê? Porque ele tinha um espinho na carne. Tinha algo que incomodava ele. E no grego, essa palavra espinho quer dizer skolops, que significa um objeto pontiagudo como a ponta de uma lança. E na Bíblia, essa palavra significa sofrimento. Ou seja, Paulo está falando que aquele espinho trazia sobre ele sofrimento. Paulo estava pedindo a Deus que tirasse dele algo que lhe trazia sofrimento. Então Paulo estava orando, Paulo estava dizendo que algo o fazia sofrer por causa de um mensageiro de Satanás, algo que Deus havia autorizado que se opunha a ele. Mas vale destacar que esses espinhos que Paulo está falando não são pecados. Não são pecados que estavam na vida dele, não eram vícios dele, não eram vícios da carne dele. Eram coisas que estavam incomodando ele. Tem gente que fala, eu costumo mentir muito, esse é meu espinho na carne. Eu sou viciado em pornografia, esse é meu espinho na carne. Não, isso é pecado. Nós temos que dar a pecado o nome de pecado. E Paulo não estava se referindo a isso. Paulo estava se referindo a algo que o incomodava. Algo que o incomodava. Espinho na carne era um ataque externo que vinha sobre ele, tanto que ele se referia a um mensageiro de Satanás. Então, sobre a sua vida, espinho na carne é um ataque externo que vem sobre você, algo que foge do seu controle, algo que te traz sofrimento. Talvez você esteja aqui hoje e algo tenha sido um espinho na carne na sua vida. Ao longo de séculos, teólogos e mais teólogos tentaram explicar qual era o espinho na carne de Paulo. E nunca se chegou a uma conclusão. Muitos diziam que podia ser o quê? Perseguição dos judeus. Muitos diziam que poderia ser o quê? Tentações. Muitos até acreditavam que podia ser problemas na vista de Paulo que dificultavam o seu ministério, mas ninguém chegou a uma conclusão. Mas Paulo dizia que havia espinhos na sua carne. O fato é que ninguém sabe qual era o seu espinho. Mas no verso 8 diz: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Ou seja, era algo que tirava a paz dele. Irmãos, se Deus não eu tenho uma convicção comigo. Se Deus não revela qual era esse espinho, se Deus não revela qual era o espinho de Paulo, eu me identifico com ele. Porque pode ser qualquer coisa que é um espinho na minha vida também. Paulo era um homem de oração. Quem aqui é uma pessoa de oração? Levanta a mão. Pode levantar a mão, eu sei que você é. Aí, ó, que bênção. Levanta a mão, irmão. Pode levantar, você é crente. Quem é crente? Levanta a mão. Aí, você é de oração, pronto. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem de convicção de fé. Paulo era discípulo de Jesus. E Paulo pediu: Senhor, remova esse espinho da minha carne. 3 vezes ele pediu. E sabe o que Deus fez? Não tirou. Agora eu te pergunto, qual é o espinho na sua carne hoje?
Talvez possa ser um problema crônico. Talvez seu espinho na carne possa ser uma doença, uma enfermidade incurável, uma questão financeira insolúvel, possa ser um problema familiar, um problema com o filho, possa ser um problema que eu não posso nem passar pela minha mente qual seja. Talvez o seu espinho na carne possa ser algo que tire o seu sono todos. Qual é o seu espinho na carne? Existem 3 possibilidades de resposta de Deus. Você até sabe qual que é já. Qual que são? Para Paulo, qual foi a resposta? Não. Sabe por que Deus responde assim para a gente? Isaías 55:8. Quem pode abrir para mim Isaías 55:8? Alguém lê? Isaías 55:8. Primeiro que abrir, lê. Achou aí, Barbie? Não? Isaías 55:8. Diz os pensamentos do Senhor, que os meus pensamentos, eu não vou falar não, quero que você leia. Leia aí, tia Cris. Voz de trovão. Ai, igual sexta-feira, leia aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe por que Deus responde sim, não e? Espere, porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, os caminhos dele não são os nossos caminhos. Irmãos, a gente quer que Deus enxergue a vida pela nossa ótica, mas Deus tem a ótica dele sobre as nossas vidas. A nossa visão é finita. Nós só enxergamos 2 palmos na frente do nariz. Deus enxerga uma eternidade. Amém? E presta atenção. Paulo suplicou. Paulo orou. Paulo se colocou. Paulo não fez aquela oração que a gente está acostumado a ver aí, né? Eu ordeno. Tem gente que ordena para Deus em nome de Jesus ainda. Quem já viu isso? Tem gente que ordena para o anjo em nome de Jesus. Paulo não fez essa oração, ele suplicou ao Senhor. Ele suplicou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele pediu: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Irmãos, nós não somos ninguém para dar ordem a Deus. Deus não é nosso servo. E muitas vezes nós somos arrogantes em nossas orações. Nós somos arrogantes. Nós julgamos ter as respostas. Nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa visão e de acordo com aquilo que nós achamos que é o melhor. Não. Nós precisamos ser como Paulo. Humildade na oração. Irmãos, isso aqui é postura de humildade. Isso aqui é postura de humildade. Amém? A minha pergunta a você: você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir um não da parte de Deus? Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para ouvir um não da parte de Deus? Por que será que Deus disse não para Paulo? Por que será que Deus diz não para você? Por que você diz não para os seus filhos? Hã? Por que, tia Cris? Porque você ama seu filho, não é assim? Eu lembro quando eu ia falar não para os meus filhos, e aí eu falava assim: sabe por que eu estou dizendo não para você? Eles chorando: porque você me ama. Não é assim que eles falam para você? Não é assim, Fabiana? Sabe por que eu estou te corrigindo? Sabe por que eu estou falando não para você? Porque você me ama. Parece ser contraditório, né? Mas é porque Deus nos ama. E Ele sabe o que é melhor para nós. O não faz parte da disciplina. O não faz parte da educação. Pais que não dizem não para os seus filhos, a fatura chega um dia.
Os filhos crescem sem limites. É ou não é? O não faz parte da formação do nosso caráter como filhos. E Deus precisa dizer não para nós. Deus precisa dizer não. Sabe qual é o primeiro propósito de um espinho? Sabe qual é o primeiro propósito de um espinho? Sabe qual é? Então, o primeiro lugar aqui, ó, o não de Deus para Paulo tinha um propósito. O não de Deus para Paulo tinha um propósito. Então, o primeiro propósito de um espinho é que você sinta dor. Quem aqui já ficou com um espinho no dedo? Não incomoda? Meu amigo, e na hora que você toma uma espinhada, ai! Quem tomou ferroada de abelha já aqui? Eu nunca tive essa infelicidade. A Fabiana tomou uma vez no ônibus, fez um escândalo, né, Fabiana? Estava grávida, a culpa era da gravidez, não era da abelha. Irmãos, sabe o que significa da dor? Que você não está morto. Já viu um morto reclamar de dor? Quando você reage é que você está vivo. A dor é um sinal importante de que está tudo bem. Você já viu, quem aqui já acordou de madrugada com o braço dormente aqui, ó? Aí você belisca, você morde, o negócio não responde, não é? Sabe por quê? Porque não está bem, algo não está bem ali. Quem já tomou anestesia já? Aquela anestesia que você toma, como não, aquela anestesia que toma aqui? Ráquia. Irmão, você olha para o pé, você fala, e aí? Não é verdade? Você conversa com o pé não responde, você fala, e aí, mano? E aí, irmãozinho, você vai ou não vai? Mas podem fazer o que quiserem com o seu pé. Se bobear, ele sai andando, você fala, onde você vai? Você nem sabe o que está acontecendo. É ou não é? A dor é importante. É um sinal que tudo está bem com o seu organismo. A dor é importante. A dor é um alerta. A dor serve como um alerta. A dor, sabe o que a dor serve? A dor gera consciência das nossas fraquezas. Sabia disso? A dor nos faz humanos. A dor nos faz dependentes. Já percebeu que nos seus momentos de dor você se torna mais dependente de Deus? É ou não é, Fabi? Nana, desculpa. É ou não é? A dor, nos nossos momentos de dor, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Quando você está tudo bem, você se torna um pouquinho mais narizinho empinado. Mas quando vem deixa eu fazer barulho. A dificuldade, com barulho faz mais drama, né, Vanessa? Quando vem a dificuldade, você se torna mais dependente, mais quebrantado. Sabe o segundo propósito de um espinho na carne? É incomodar. Você já ficou com o espinho, aí você tirou a ponta dele, mas ficou um negocinho lá dentro ainda? Que aí onde você vai, você lembra dele, que fica inchadinho, aí você fica com ele lá dentro, ai, não sai daqui. E aí você espreme, você corta até o dedo, você espreme, você faz, o negócio não sai. Já viu isso já? É incomodar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o sofrimento chega uma hora que ele nos humilha, ele nos livra do orgulho. Presta atenção, Paulo havia sido arrebatado ao terceiro céu. Sabe o que é o terceiro céu? Primeiro céu é a atmosfera que nos envolve. Primeiro céu é a atmosfera que nos envolve. Segundo céu é onde estão as estrelas. Terceiro céu é o lugar onde Deus está, é o lugar habitado pelos anjos. Paulo foi arrebatado ao terceiro céus. E aí então Paulo diz o seguinte, olha eu pisando no microfone aqui. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse, olha só, arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir
qualquer arrogância. Irmãos, a soberba é o princípio da queda. Hoje nós vemos muitos crentes soberbos, arrogantes, porque receberam algo mais. É o tamanho da igreja, é um conhecimento bíblico a mais, porque sabe um pouquinho a mais, não conversa amigo mais com as pessoas, não se relaciona mais com ninguém. E Paulo teve uma experiência que nenhum ser humano teve, e ele descreve esse espinho o livrando de ser arrogante, mas era algo que trazia incômodo para ele. É algo que trazia incômodo para ele. Ele pede: Senhor, tira isso de mim, porque isso me traz incômodo. Isso me traz incômodo. Eu queria te dizer algo, meu irmão: suspeite de gente que diz que é campeã em tudo. Suspeite de gente que diz que é campeã em tudo. Os heróis da fé, os grandes heróis da fé, eram humanos e vulneráveis. Elias, Davi, Moisés, olhe, leia a história deles, eles eram humanos e vulneráveis. Mas entenda uma coisa, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus não nos abandona quando nós estamos andando pelos vales. Quando nós estamos nos vales, Celeste, Cilinho, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco, amém? Terceiro lugar, Deus disse não, mas deu uma compensação a Paulo. Mas ele disse: minha graça é o quê? Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de mergulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Sabe, meus irmãos, todo espinho na nossa vida tem uma função. E através desse espinho, Deus está te abençoando. Através desse espinho, Deus está te abençoando. E a graça de Deus, ela produz duas coisas importantes nas nossas vidas. Eu queria que você tomasse nota disso. A graça de Deus, ela produz duas coisas importantes na sua vida. E a primeira, poder de realização. Poder de realização. A graça de Deus deu poder de forças para Paulo realizar muita coisa, porque foi pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus que Paulo realizou tudo. Agora eu te pergunto: você quer realizar alguma coisa para Deus? Você quer fazer alguma coisa para Deus? Você quer usar os seus dons, seus talentos para Deus? Você só vai conseguir fazer isso se você se submeter a Deus e a graça dele sobre a sua vida. Tem muita gente que fala: ah, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou fazer promessa, eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou ministrar, eu vou discipular, eu vou pular de cabeça. É tudo emocional e só dura um mês. Mas, irmãos, quando nós nos colocamos debaixo da graça de Deus, o Senhor nos fortalece para nós realizarmos para Ele. No emocional a gente não consegue, porque no emocional a gente se cansa. Mas quando nós nos colocamos debaixo da graça de Deus, nós conseguimos fazer. E segundo, persistência, porque no verso 10, por isso aceito com prazer, olha só, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Por isso, quando sou fraco, então é que sou forte. Persistência. Paulo foi persistente. Paulo foi persistente. Ele apanhou. Ele foi perseguido, caluniado, ele foi preso, maltratado, ameaçado de morte. E sabe, ele não abandonou a fé. Ele não abandonou a fé.
E de onde vem essa força? Da graça. Da graça de Deus. Essa força dele vem da graça de Deus. Da graça de Deus que estava sobre a vida dele. Ah, mas eu sou tão fraco. Você não é fraco, porque você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus que te faz acordar todos os dias de manhã e encarar a sua vida. É a graça de Deus que te dá força para que você possa persistir. Porque quando eu estou fraco é que você está forte. Sabe por quê? É porque a graça de Deus que está sobre você. É a graça que te faz persistir. Ah, ele aceitou, pois é por isso, por causa da graça, aceito com prazer. Irmãos, aceitar com prazer fraquezas, insultos e privações, não é para qualquer um, é só para quem tem a graça sobre a sua vida. É só para quem tem a graça. Ah, não adianta. É quem tem a graça, porque quem não tem a graça não aguenta isso. Quem não tem a graça, perseguição. Qualquer um sem a graça de Deus não aguenta perseguição, mas quem tem a graça aceita. Aflição, por causa de que não aceita. Quando você olha aqueles irmãos lá no Oriente Médio, que não pode nem falar que é cristão que morre, mas estão persistentes ali, sabe por que eles estão persistentes? Por causa da graça de Deus. Por causa da graça. O que nos faz persistir, perseverar é a graça. A graça de Deus. Amém. Para nós encerrarmos aqui. Em primeiro lugar, eu não sei se Deus vai tirar o teu espinho na carne, mas eu sei que Ele está pronto para te dar graça. Isso eu sei. Isso eu tenho convicção, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta disso. Para te dar resistência e força para persistir. Isso eu tenho convicção, Josi, Cleiton, eu tenho certeza disso. Segundo, tenha certeza disso, viu? Marca isso, pode marcar isso aí, tá? Pode falar no G100 quinta-feira isso aí, tá? Você pode falar no G100, recado meu, tá? E terceiro, você pode não ter dinheiro, sucesso ou saúde, mas o que não pode faltar nessa vida é a graça de Deus. Fique de pé comigo no seu lugar.